Módulo 3. Escopo, requisitos gerais, requisitos estruturais. Os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5. Capítulo 1. Escopo. Essa norma contém os requisitos para a competência dos organismos que executam a inspeção para imparcialidade e consistência das suas atividades. Ela se aplica aos organismos tipo A, B ou C, como definido nessa norma, e a qualquer estágio de inspeção. Esses estágios podem incluir fase de projeto, exame de tipo, inspeção inicial, inspeção ou serviço de acompanhamento. Então, a norma ela é típica para caracterizar a competência do organismo que executa a inspeção. Capítulo 2, a referência normativa, que é a 17.000, que é uma avaliação de conformidade. Ela é uma norma que tem vocabulário, algumas diretrizes, alguns princípios gerais. É uma norma consultiva. Capítulo 3, termos e definições, que vimos no módulo anterior. Capítulo 4, requisitos gerais. 4.1, imparcialidade e independência. Veja bem, os requisitos de imparcialidade e independência, a norma ela já ressalta essas duas características como itens iniciais. As atividades de inspeção devem ser realizadas com imparcialidade. Então, falando muito dessa parte da imparcialidade, não pode ter conflito de interesse e essa é a defesa, tem que ser imparcial. Quem realiza a inspeção tem que ser imparcial. Esse interesse ao resultado, é claro que todos esperam-se, sempre espera-se uma conformidade, mas a imparcialidade ela traz a defesa de uma realidade. O organismo deve ser responsável pela imparcialidade de suas atividades de inspeção e não pode permitir que pressões comerciais, financeiras ou outras comprometam a imparcialidade. É muito comum esses itens, o item 4.1.2, a organização que executa a inspeção, às vezes ela ressalta na sua proposta essas informações e ao mesmo tempo é bem comum alguns contratos junto a clientes ressaltar essa terminologia envolvida com a questão da imparcialidade. Agora, a questão da pressão comercial, financeira, a organização que executa a inspeção, ela precisa ter, ou para não ter esse tipo de problema, uma estrutura organizacional que possa aguentar e suportar todas aquelas variáveis que se envolvam com questões comerciais, financeiras, para justamente não impactar na essência ou na atividade de inspeção. E quando eu ressalto estrutura, eu estou caracterizando o pessoal. Então, o mais comum de se enxergar é ter o cuidado com a estrutura organizacional. Quem toma conta de o quê? Quem faz o quê? Às vezes você tem um supervisor de inspeções, supervisor técnico, que cuida essencialmente da parte técnica. Então, não é nenhuma imposição minha, mas é só clarificando para você uma forma de visualizar o entendimento de que forma que essas variáveis que são bem comuns numa empresa não vão comprometer a imparcialidade. O organismo de inspeção deve identificar os riscos da sua imparcialidade de forma contínua. Isso deve incluir os riscos decorrentes de suas atividades, de seus relacionamentos ou dos relacionamentos de seu pessoal. Entretanto, esses relacionamentos não necessariamente apresentam ao organismo de inspeção riscos da sua imparcialidade.
Então ela traz uma nota: propriedade, controle, gerenciamento pessoal, divisão de recursos, finanças, contratos, marketing, promoção de marcas, pagamentos e comissões de vendas, ou outros benefícios financeiros pela referência de novos clientes. E essa questão de identificar riscos de forma contínua, a norma aqui, até então, ela não falou de que forma deve ser feito isso. Mas é uma questão, a organização, ela pode fazer através de uma análise crítica sobre a questão de como estão os riscos envolvidos com a imparcialidade. Ela pode fazer um levantamento desses riscos e trabalhar isso. O mais interessante disso tudo é que a rotina da empresa pode vir a mudar. Então, é interessante manter um processo de análise, de crítica, de imparcialidade, para saber se está existindo, quais são os riscos e se esses riscos estão impactando na imparcialidade. Se um risco de imparcialidade for identificado, o organismo de inspeção deve ser capaz de demonstrar como elimina ou minimiza tal risco. Então, nesse caso, é bem comum aparecer a figura do plano de ação. Essencialmente, por isso é que é interessante ter uma análise crítica periódica para nessa análise verificar se há algum tipo de risco à imparcialidade e tomar as medidas para eliminar ou minimizar tal risco. O organismo de inspeção deve ter o comprometimento da alta administração com a imparcialidade. Isso é algo sempre. Isso é algo comum, algo que deve ser estabelecido. A alta direção deve estar comprometida. Ela tem que saber que a imparcialidade é importante para a sustentabilidade do organismo de inspeção. É a essência da inspeção. O organismo deve ser independente na extensão requerida de acordo com as condições na qual ela realiza seus serviços. Dependendo dessas condições, ele deve satisfazer os requisitos mínimos estipulados no anexo A, como delineado a seguir. Então, ou seja, inspeção de terceira parte é o tipo A, na seção A1. Inspeção de primeira e segunda parte, de modo separado e identificado dentro da organização maior, tipo B, na seção A2. Inspeção de primeira ou segunda parte, de modo que não separado, porém identificável dentro da organização maior, tipo C da seção A3. Bom, já começa a fazer umas referências de uma forma muito interessante com aquelas questões envolvidas no anexo A. De uma forma resumida para esse momento, pois eu vou abordar com mais detalhe o anexo A, e ao mesmo tempo todas as informações que estão na letra A, B e C desse slide. Mas o que eu quero que você entenda neste momento é que o organismo ele tem que ser independente de forma adequada à natureza da atividade ou contrato. Então pode ser que num contrato você tenha uma atividade, um escopo contratual, onde você tem que fazer a inspeção e também tem que dar consultoria. Pode ser que num contrato você não vai ter esse tipo de coisa, você vai ter que fazer só a inspeção. Então, o anexo A, ele é o documento que possibilita a classificação ou definição ou delineação do órgão de inspeção com relação à imparcialidade. Eu vou abordar esse anexo A, mas guarde essa informação. 4.2. Confidencialidade. O organismo de inspeção deve ser o responsável pelo gerenciamento de todas as informações obtidas e criadas durante a realização das atividades de inspeção. Veja bem, de quem
que é o responsável pelo gerenciamento das informações das atividades de inspeção? É o próprio organismo de inspeção. E ele deve informar previamente ao cliente da informação que pretende tornar pública. Todas as outras informações são consideradas informações proprietárias e devem ser tratadas como confidenciais, exceto as informações que o cliente disponibiliza ao público, ou quando acordado entre o organismo de inspeção e o cliente, por exemplo, para o propósito de responder reclamações. Nota: compromissos legalmente obrigatórios podem ser, por exemplo, acordos contratuais. Então, as questões de confidencialidade, elas precisam ser definidas e alinhadas e bem estabelecidas, principalmente nos acordos que são dados entre as partes. Mais comum, os próprios contratos, eles ressaltam esse caráter de confidencialidade. E o que é mais comum ainda, essas questões das informações, disponibilizar resultados de inspeções, às vezes o cliente, ou seja, a empresa que é dona do contrato, ela ressaltar se é permitido ou não, ou o que é permitido. Quando o organismo de inspeção é obrigado por lei ou autorizado por compromisso contratual divulgar informações confidenciais, o cliente ou o indivíduo interessado, exceto se proibido por lei, deve ser notificado das informações fornecidas. As informações sobre o cliente obtidas por outras fontes que não sejam do próprio cliente, por exemplo, reclamantes, entidades reguladoras, devem ser tratadas como confidenciais. O mais importante aqui, nessa linha da confidencialidade, é o organismo de inspeção levar em consideração seu papel, a questão da aliança da confidencialidade, para não errar, para não ter problema com uma informação que não é relativa ao seu cliente. Capítulo 5. Requisitos estruturais. Requisitos administrativos. O organismo de inspeção tem que ser uma entidade legal, de forma que ele possa ser legalmente responsabilizado por todas as suas atividades de inspeção. Um organismo de inspeção governamental é considerado uma entidade legal. O organismo de inspeção que é parte de uma entidade legal, envolvida com outras funções que não sejam inspeção, deve ser identificado dentro da entidade. O que está ressaltando aqui esses dois elementos? De uma forma, independente desse modelo, ele deve ser uma organização registrada, ou seja, uma entidade reconhecida legalmente. E uma entidade que é entendida como legal, ela possui seu cadastro legal, CNPJ, alvará, os documentos associados a uma questão administrativa e legal de uma organização. O organismo de inspeção deve possuir documentação que descreva as atividades para a qual ele é competente. O organismo de inspeção deve possuir meios adequados, por exemplo, seguro ou reservas para cobrir as responsabilidades decorrentes de suas operações. O organismo de inspeção deve possuir documentação descrevendo as condições contratuais sobre as quais ela fornece inspeção, a menos que ele forneça serviço de inspeção apenas para a entidade legal da qual ela faz parte. Mas olha só, aqui nesses itens, os documentos envolvidos são CNPJ, cadastro de contribuinte estadual municipal, regularidade com a fazenda, regularidade de segurança social e GTS, certidão de registro e quitação de pessoa jurídica, emitida pelo CREA, com o nome do responsável técnico. Então, todas as informações, eles descrevem essas questões. E uma coisa que é importante aqui é a parte de condições contratuais sobre qual fornece a inspeção. E essas condições, levando em consideração o que foi dito anteriormente,
É importante ter, e eu tenho percebido isso, essas informações que vão de caráter da confidencialidade, e inclusive da imparcialidade, sobre todas as condições, se vai ter um local específico dentro da área do cliente, onde que é feita as inspeções, ainda sobre a questão dos equipamentos, tem equipamentos que requerem calibração, eu quero cuidado, então essas condições envolvidas com a inspeção pessoal e até mesmo itens que vão de encontro à questão da qualificação. É muito comum o cliente solicitar às vezes uma qualificação esperando que o técnico de inspeção ele seja lá ele tenha um treinamento, ele tenha a sua qualificação necessária e apropriada. 5.2 Organização e gestão. O organismo de inspeção deve ser estruturado e gerenciado de forma a salvaguardar a imparcialidade. O organismo de inspeção deve manter a capacidade de desempenhar suas atividades de inspeção. Esquemas de inspeção podem requerer a participação de intercâmbios de experiência técnica com outros organismos de inspeção para manter essa capacidade. O organismo de inspeção deve definir e documentar as responsabilidades e sua estrutura hierárquica da organização. No caso em que um organismo de inspeção é parte de uma entidade legal que desempenha outras atividades, a relação entre essas atividades e as atividades de inspeção devem ser definidas. Então, vamos primeiro falar da estruturação. As variáveis envolvidas com 5.2 são organograma, descrição de funções, descrição de atividades, ordens de serviço, às vezes o fluxograma de atividades. Uma outra informação que está lá no 5.2.4, que às vezes o organismo é uma área, um setor de uma empresa maior. E aí, é necessário que tenha essa separação, essa estruturação, para que também consiga se manter a imparcialidade. Por isso é que eu falei anteriormente o quanto é importante a determinação de uma estrutura que suporte e que não abale esse interesse, às vezes a pressão que pode vir com prazo de relatório, prazo de inspeção, documentação, enfim, uma estrutura para poder permitir uma organização e gestão. O organismo de inspeção deve ter disponível uma ou mais pessoas como gerente técnico, que tenham total responsabilidade em assegurar que as atividades de inspeção sejam executadas de acordo com a norma. Então, essa é uma informação nova. Quem que é o gerente técnico? Para esse gerente técnico, qual que é a sua função? Qual que é a sua responsabilidade? De que forma que ele assegura essas atividades de inspeção? Então, é uma atividade que requer um comprometimento com, inclusive, a alocação de recursos e comprometimento de conhecimento, pois ele tem que assegurar que as atividades de inspeção elas sejam executadas como da forma envolvida com os requisitos normativos. Então, a pessoa que cumpre esse papel nem sempre tem a denominação de gerente técnico. As pessoas devem ser tecnicamente competentes e experientes na operação do organismo de inspeção. Nos casos em que o organismo de inspeção tem mais de um gerente técnico, as responsabilidades específicas de cada um devem ser definidas e documentadas. E uma questão importante é que, às vezes, essas responsabilidades elas vão de encontro com a divisão de inspeção, com o tipo de inspeção, e o mais importante é a questão da documentação. Por isso é que atender
essas descrições de funções de uma forma bem estabelecida. O organismo de inspeção deve ter uma ou mais pessoas nomeadas para substituir qualquer gerente técnico responsável pelas atividades contínuas de inspeção. É como se fosse o gerente técnico substituinte. Então, ele pode responder pelas atividades do gerente técnico no caso de uma substituição, mas mantendo-se as atividades contínuas de inspeção, mantendo-se o planejamento, seja lá o planejamento contínuo dentro de uma empresa maior, seja lá o planejamento que é feito por uma atividade que vem de forma esporádica. O organismo de inspeção deve ter uma descrição de cargo ou outra documentação para cada categoria de posição dentro da organização envolvida em atividade de inspeção. Então aqui já resume de uma forma bem geral aquilo que eu já venho comentando, a importância da descrição de cargo. Chegamos ao fim do módulo 3. Vimos muitas informações envolvidas com a organização e gestão de um organismo de inspeção. Você agora deve responder ao quiz desse módulo. Te espero lá no módulo 4.